Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica e hoje nós vamos falar da integração elétrica. Então a integração elétrica consiste na instalação dos inversores ou do inversor, da ligação em corrente contínua, da ligação em corrente alternada, local da instalação do Strong Box, enfim, tudo que contempla a parte elétrica, onde que nós vamos conectar esse sistema à rede elétrica, enfim, vamos ver isso ao detalhe, mas essa é a parte da integração elétrica, é a integração do nosso sistema com a rede da concessionária. Então, colocando eles para trabalhar num paralelismo constante, tá? Contínuo. Então vamos lá, pessoal. Integração elétrica. Aqui, pessoal, vocês estão vendo uma... Deixa eu passar aqui. Aqui vocês estão vendo uma instalação padrão de uma casa. E como que nós vamos fazer essa instalação? Como que nós vamos planejar a nossa instalação? Primeiro, pessoal, como eu já disse no vídeo anterior, se vocês têm uma equipe de 4 pessoas, ou 3 pessoas, ou 5 pessoas, enfim, uma equipe de mais de 2 pessoas, porque no mínimo que nós precisamos no telhado são 2 pessoas, pois os módulos são grandes, eles são pesados, e nós precisamos de ajuda para manusear, enfim, para fazer a instalação. Então tem que ser 2 pessoas mesmo, uma ajuda para subir esses módulos ao telhado. Então, se você tem uma equipe de 2 ou 3 pessoas, 2 pessoas ficam no telhado e uma pode fazer a instalação, a integração elétrica, ou 2 ficam no telhado e 2 vai fazendo a integração elétrica, aí depende muito do tamanho da sua equipe, tá? E se você tiver uma equipe de 2 pessoas, aí vocês podem separar. Primeiro vocês fazem a integração mecânica, depois vocês fazem a integração elétrica, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, nós planejamos onde nós vamos instalar o sistema fotovoltaico no telhado. Lembrando que nós temos que olhar sombreamento, se existe algum tipo de objeto no telhado que pode causar sombra, por exemplo, uma antena, um prédio ao lado, árvores, enfim, qualquer tipo, postes. Muitas vezes a gente pegou uma instalação onde tinha um poste na frente com um transformador e ele fazia uma boa parte de sombra no telhado. Dá para usar esse telhado? Claro que dá. A gente foge daquela parte sombreada, mas a gente tem que fazer essa análise para entender onde que vai ter sombra, estimar onde que vai ter sombra. E lembrando que a gente não vai olhar, pessoal, somente em um momento. A gente tem que lembrar que o Sol ele faz movimentos diferentes, desde manhã até a tarde, e o movimento de leste a oeste, e também ao longo das estações do ano, o Sol, aqui no hemisfério sul, ele vai se inclinando mais ao norte, dependendo da época do ano, e ele vai ficando mais próximo de nós ali, por volta dos meses do verão, ele fica mais próximo de nós. Então, nós temos que estimar também esse tipo de situação, tá, pessoal? Porque lembrando que o sistema vai receber sol e em todas as partes do ano, em todas as épocas do ano, tá? Então, planejado o local da instalação, pessoal, nós temos que planejar onde nós vamos instalar os nossos módulos fotovoltaicos. Então, primeiro nós instalamos, lembrando, pessoal, que sempre deixe um caminho para você poder subir no telhado, dar uma manutenção nesse sistema. Não coloque todos os módulos juntos a ponto de você, quando você precisar dar uma manutenção, você ter que subir, pisar sobre esses módulos, porque embora eles são resistentes ao impacto, as células fotovoltaicas elas são muito finas e qualquer pisada, impacto sobre ela pode sim danificar a célula fotovoltaica, causando microfissuras. Isso vai diminuir a vida útil dos painéis, né, dos módulos fotovoltaicos, vai causar um aquecimento, um sobreaquecimento. Então, tem vários fatores, pessoal, que demonstram para nós que, embora ele seja resistente, vocês podem pesquisar aí vídeos na internet, você vai ver pessoal passando com carro em cima, moto, pisando, pulando. O painel resiste, porque o vidro da frente é temperado, ele tem toda uma estrutura que resiste. Porém, as células fotovoltaicas que está embaixo do vidro, elas muitas vezes ficam danificadas, com microfissuras que olhando a olho nu a gente não vê, mas se você colocar um raio-x ali, se você fizer um teste onde você injeta uma tensão nos módulos fotovoltaicos, você consegue ver esse tipo de situação onde os módulos ficam danificados. Então, assim, lembrando, não vamos pisar sobre os módulos fotovoltaicos, não vamos ter esse tipo de atitude. Então, sempre que a gente for instalar os módulos fotovoltaicos, é legal a gente deixar um espaço para que a gente consiga percorrer e dar manutenção nesse sistema sem a necessidade de estar pisando
neles, tá? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma casa aqui. Nós vamos fazer 2 strings e nós deixamos um espaço no meio para que a gente consiga passar e dar manutenção. E nós temos que planejar como que esse cabeamento, pessoal, vai chegar até o inversor. Então aqui nesse caso, nós pegamos aqui os cabos, ele vai percorrer esse caminho, como vocês podem olhar nas fotos. E lembrando que nós temos que fazer adequadamente o aterramento, aterrar módulo a módulo. Lembrando que o nosso módulo fotovoltaico ele tem uma camada anodizada que é para proteger contra a corrosão, mesmo sendo de alumínio. Algumas regiões, principalmente litoral, onde tem muita maresia, pode sofrer algum tipo de corrosão. Então, essa pequena camada, mesmo sendo o material de alumínio, pode causar essa corrosão e o alumínio é um condutor. Então, muitas pessoas falam, como o perfil de alumínio, que ele não tem essa camada na estrutura, ele não tem essa camada, como o perfil de alumínio está encostado no módulo fotovoltaico que tem estrutura de alumínio, eu não preciso aterrar, eu posso aterrar só o trilho. Se não tivesse essa camada, sim, seria verdade isso. Porém, nós precisamos, como tem essa camada impede a condução do nosso módulo fotovoltaico, a condução de corrente aí. Quando nós formos montar o sistema de energia solar fotovoltaico aqui na prática, vocês vão ver como que nós podemos fazer esse aterramento. Nós podemos usar clipes de aterramento, que algumas estruturas de fixação, alguns fornecedores já fornecem, ou nós podemos realmente, embaixo do módulo fotovoltaico tem um espaço destinado ao aterramento e nós podemos usar um cabo e fazer o aterramento módulo a módulo, tá bom, pessoal? Ou nós podemos pegar o módulo e aterrar o módulo ao trilho, módulo a módulo. Então nós vamos falar dessas possibilidades um pouquinho mais para frente, mas lembre-se que o aterramento dos módulos fotovoltaicos é de extrema importância, pessoal. É fundamental realizar um bom aterramento, porque senão os DPS vão estar ali somente de enfeite, tá? Um enfeite bem caro. Então, primeiro, pessoal, nós realmente vamos fazer um planejamento de como esse cabeamento vai chegar até o inversor de frequência. Então, nós pegamos aqui esse cabeamento. Se for uma telha de barro, evidentemente, nós sempre passamos esse cabeamento por baixo da telha. Lembrando que os cabos de energia solar já são próprios para ficar ao tempo. Então, eles têm uma dupla camada que eles resistem a essas condições climáticas. Porém, por estética, muitas vezes, nós passamos ele, quando é possível, passamos eles ou dentro de eletrocalhas, dentro de eletrodutos, ou mesmo quando é de barro nós colocamos embaixo da telha, para evitar também o acúmulo de sujeira, porque se você deixar cabos ali soltos no telhado, conforme vai passando o tempo, pode ficar acumulando sujeira ali, enfim, isso não é interessante. E esteticamente falando, fica uma instalação muito mais limpa e muito mais bem apresentada se você dá um acabamento nessa parte de cabeamento. Não deixe tudo jogado no telhado, sem amarrar. Isso daí é coisa de amador e vocês são profissionais, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Nós vamos fazer o cabeamento aqui. Então, vamos supor que nessa foto nós fizemos esse caminho para o cabeamento e vamos descer até a parte do inversor, tá? Normalmente, nós temos aqui a String Box CC. Nós podemos ter também uma caixa de junção. Normalmente, essa caixa de junção está junto com o nosso String Box de corrente contínua, tá? Então, nós temos que planejar o cabeamento do cabo, a passagem do cabo. Se ele vai ser interno, tá? Se ele vai ser embutido, se ele vai ser externo. Vocês têm que planejar se vocês vão ter que furar a laje para fazer a passagem dos dutos. Então, tudo isso, pessoal, envolve também a parte da integração elétrica, que nós temos que passar esse cabeamento. Planejado, pessoal, essa instalação e fixado os módulos fotovoltaicos no telhado, que isso, a fixação já faz parte da integração mecânica, nós temos que fazer a instalação da nossa parte elétrica. Como que nós podemos fazer a passagem desses cabos, pessoal? Existem alguns tipos de eletrodutos, enfim, alguns tipos de componentes que nós podemos usar para fazer a passagem desse cabo quando nós estamos falando de uma passagem externa. Então, e também a interna, a gente vai citar alguns componentes que vocês podem estar usando. Existem os eletrodutos, tá? Eles podem ser de metal ou eles podem ser de plásticos. Existem as eletrocalhas e existem as canaletas. Vamos ver cada um deles. Primeiro, pessoal, esse é um eletroduto de aço rígido, tá? Aquele aço galvanizado que é muito usado, e nós podemos usar eles para fazer a passagem desse cabo. Então, nós temos que percorrer, vai ser tantos metros reto, eu vou ter que ter uma curva aqui, porque é importante você planejar exatamente o caminho que o seu cabo vai fazer, pessoal, que o cabeamento vai fazer,
que o seu condutor, né, vai fazer, para você escolher as peças adequadas. Então, para você escolher os cotovelos, onde vai ter junção, onde não vai ter junção. Então, você tem que realmente planejar o caminho, literalmente, que os seus condutores vai fazer até chegar no inversor, para que você consiga comprar aí os cotovelos, as curvas, as junções, as emendas do jeito que é necessário para realizar aquela instalação, tá? Existe, pessoal, os eletrodutos também que são de PVC. Mas eu não indico muito, depende muito da instalação, porque quando eles ficam no sol, eles tendem a ressecar. Muitas vezes o acabamento que eles dão não é tão bonito, embora nós podemos pintar, enfim, deixar ele esteticamente mais apresentável para o cliente, porque isso é muito importante para o cliente, a estética, tá, pessoal? Lembrando que quando vocês forem fazer uma instalação de um sistema de energia solar fotovoltaico, o seu cliente vai mostrar para muitas pessoas aquela instalação, e se você não deixar o seu projeto, a sua instalação esteticamente bonita, apresentável, olhando assim que as pessoas realmente olhem e falem, nossa, que legal, que bem feita essa instalação, com certeza aqueles clientes não vão, ele não vai indicar você, não importa se está funcional, pessoal, tem que estar funcional e tem que estar bonita, a instalação tem que estar uma instalação bonita, profissional, clean, tá bom? Então, os PVCs de ácido rígido, muitas vezes, desculpa pessoal, os eletrodutos de PVC, muitas vezes, eles ressecam e eles entortam, a durabilidade deles é menor. Então, dependendo de onde você vai instalar, se é um local mais protegido, você pode até cogitar isso. Ele é um pouco mais barato que o aço galvanizado, mas eu dou preferência para o aço galvanizado sempre, que a duração, a durabilidade da instalação é muito melhor, o acabamento é muito melhor. Então, dê preferências para os equipamentos que vão durar mais, para os componentes que vão durar mais, porque lembrando que nosso sistema foi feito aí para durar muitos e muitos anos e nós não queremos ficar dando manutenção, tá? Então, quanto mais bem feita vai ser a sua instalação, menos problema, menos assistência técnica que você vai ter em relação àquele cliente e mais satisfeito ele vai ficar, tá bom? Um outro tipo, pessoal, são os eletrodutos flexíveis. Esses eletrodutos, eles são usados quando a gente vai fazer a passagem interna. Então, é comum em instalações elétricas, se vocês já tiveram aí a oportunidade de estar observando, esses são os eletrodutos usados. Esses corrugados aqui são os eletrodutos usados para a passagem dos cabeamentos quando eles ficam internamente na parede, tá bom? Existe também, pessoal, as eletrocalhas. Essas eletrocalhas são, muitas vezes vocês olham ela em galpões, em indústrias, muito usado nesse tipo de instalação. Academias, quando as academias são grandes, vocês olham para o teto, vocês veem todo o cabeamento sendo passado através de eletrocalhas. Lojas como Leroy Merlin, essa C&C, essas grandes lojas aí, vocês conseguem ver esse tipo de instalação também, tá? As eletrocalhas também, pessoal, a instalação delas funciona da mesma maneira. Vocês vão ter que comprar as curvas, os cotovelos, se você vai subir com o cabo, se você vai descer. Então, por isso que você tem que planejar exatamente o local da sua instalação e qual que é realmente, literalmente, o caminho que o seu condutor vai fazer, tá bom? Aqui é um exemplo ó, de uma instalação com eletrocalha. A eletrocalha descendo aqui para o nosso quadro, descendo para um outro quadro, descendo para algum equipamento. Então, realmente, você pode fazer a instalação com essa eletrocalha que ela fica muito profissional. Nós temos as canaletas também, pessoal. Essas canaletas, existem as que são mais robustas, realmente que duram mais, mas também evita um pouco, tá? Porque dependendo da situação, elas podem descolar, elas podem ressecar. Então, sim, se for um local interno, muito bem protegido, vocês podem até usar, porque elas são bem mais baratas. Mas lembrando, pensando na durabilidade, pensando na qualidade da nossa instalação, eu evitaria usar as canaletas de plástico, só se realmente você não tiver aí na sua cidade disponibilidade de comprar algum outro material, vocês podem estar optando por ela. Mas eu coloquei aqui para vocês verem como que é. Essas canaletas bem comum, bem usadas nas residências, você encontra facilmente em qualquer loja de elétrica, essas lojas aí que vendem qualquer tipo de equipamento, tá? A instalação do inversor, pessoal, lembrando que sempre que você vai fazer a instalação do inversor, você tem que ler o manual daquele fabricante. Porque embora existam muitas coisas em comum quando nós vamos fazer a instalação do inversor, cada equipamento tem muitas vezes particularidades, dependendo do grau de proteção que aquele equipamento tem. Então você leia atentamente o manual de instalação do seu fornecedor, do fabricante, para que você saiba exatamente as condições de instalação daquele inversor. Mas de modo geral, pessoal, nós não podemos instalar um inversor muito alto. O inversor tem que estar de fácil acesso.
Então assim, nós instalamos aí no máximo a 2 metros de altura. Mais que 2 metros de altura, a concessionária de energia já pode entender que não está de fácil acesso. Nós não instalamos inversores dentro de forro, nós não instalamos inversores em sótão, a não ser que esse sótão seja como se fosse um cômodo da casa, de fácil acesso. Aqui mesmo, na Eletropaulo, nós já vimos projetos ser reprovado porque o cliente instalou o inversor, o instalador, né, instalou o inversor dentro de um sótão. E daí, embora fosse um cômodo da casa, nós tínhamos que baixar uma escada para acessar o sótão. E isso a concessionária entendeu que não era de fácil acesso. Então, o inversor sempre tem que ser instalado num local de fácil acesso, tá, pessoal? No máximo 2 metros de altura. Nós não podemos instalar o nosso inversor, pessoal, em locais muito empoeirados, onde ele vai receber muita sujeira. Isso depende do grau de proteção dele, tá? Mas na maioria dos casos nós não podemos fazer isso. Nós não podemos instalar um inversor de ponta cabeça. Aqui tem todas as fotos, ó. Nós não podemos instalar ele de ponta cabeça ou inclinado de ponta cabeça, de lado, inclinado para frente, enfim, de ponta cabeça aqui de novo. Então assim, vocês não podem fazer esse tipo de instalação. O inversor tem que ser instalado em pé, tá? Olha aqui as fotos. Ou ele pode ser instalado deitado, ou ele pode ser instalado inclinado, mas inclinado para trás, assim, né? Você não pode deixar ele aqui inclinado para frente. E também, pessoal, tem todas as condições aqui de instalação. Você não pode colocar ele dentro de armário, porque o inversor aquece, então ele precisa aí transferir calor, ele precisa respirar, vamos falar assim. Quando você instalar um inversor um do lado do outro, tem que ter um espaçamento mínimo entre eles, você não pode encostar um no outro, tá, pessoal? Aqui ó, tem algumas dicas de instalação, ó, de menos 25 graus até 50 graus é um local ideal. Mais que isso, ó, nós não podemos instalar ele dentro de estufas, enfim, são várias situações que nós encontramos aqui. Nós não podemos instalar o nosso inversor ao relento, então assim, se for ser instalado fora da residência, tem que ser construído como se fosse uma casinha para ele, uma cobertura, para que ele fique totalmente protegido, tá, pessoal? E ele, normalmente nós instalamos o inversor dentro da casa, em locais onde não fica tão aparente, lavanderias, às vezes tem algum quartinho específico, algum quartinho de ferramenta, algum porão, alguma coisa de fácil acesso que ele esteja protegido também das condições climáticas, tá bom? Então, lembrando que sempre o manual do seu equipamento que vai dizer exatamente as condições que ele deve ser instalado. Quando, aqui algumas fotos de instalação de inversor, olha que instalação bem feita. Uma eletrocalha descendo, tá? As placas de identificação aqui, passando pela Strong Box, entrando no nosso inversor e novamente passando por uma Strong Box. Uma instalação muito bem feita. Olha aqui, uma outra instalação já usando eletrocalhas, onde nós temos a instalação de 2 inversores. Perceba que existe uma distância mínima entre eles e eles estão aqui num lugar coberto, protegido e de fácil acesso. E aqui a instalação de vários inversores, tá? Num sistema já de maior porte, onde nós instalamos aqui ó, as eletrocalhas, cada Strong Box aqui embaixo dos respectivos inversores. Então, essa é um exemplo de uma instalação do inversor, tá, pessoal? Nós também podemos fazer o monitoramento remoto. Isso é algo fundamental aí na venda de um sistema de energia solar fotovoltaica para um cliente. Nós gostamos muito, nós como consumidores, gostamos muito de tudo que nós conseguimos controlar. Então, através do celular ou do seu computador, por exemplo, você pode acessar todas as características do seu sistema, como até desde características técnicas, tá? Tensão, corrente, quantidade de energia que está sendo gerada, até características em relação ao consumo, quanto que você está economizando, quanto que o seu sistema está gerando de energia. Isso fica todo um histórico, tá? Diário, mensal, anual, você consegue acompanhar toda essa geração, independente de onde você esteja, tá, pessoal? Você consegue fazer todo esse acompanhamento. Então, pessoal, depois que nós realizarmos a instalação dos nossos módulos fotovoltaicos no telhado, nós vamos escolher, né, o melhor local para a instalação do inversor. Lembrando que esse local tem que ter um ponto de conexão na rede, tá? Pode ser perto do nosso quadro da casa, do quadro de distribuição lá em baixa tensão das residências. Pode ser próximo ao padrão de entrada, ou se você não tiver nenhum lugar que esteja próximo, tenha esse ponto de conexão próximo, muitas vezes não é possível, nós temos que realmente bolar um jeito de levar
um ponto de conexão na rede elétrica até o local da instalação. Então vamos supor que nós vamos instalar um inversor num quarto, nós temos que levar um ponto de conexão à rede naquele quarto. Lembrando, pessoal, que nós temos que ter um circuito exclusivo para o nosso inversor, tá? Nós não podemos, por exemplo, pegar um circuito de uma tomada, onde tem várias outras coisas ligadas, um circuito de iluminação, tem que ser um circuito exclusivo. Então, por exemplo, você vai pegar uma conexão que vai sair do seu padrão de entrada ou do seu quadro de distribuição, nas cargas. O local ideal é perto do quadro de distribuição mesmo, tá? Quando é possível. E você vai levar um cabeamento até o local da instalação do inversor. Nós não podemos pegar qualquer tipo de circuito, tem que ser um circuito exclusivo para o nosso inversor, tá? E sempre que nós fazemos essa instalação, pessoal, nós temos que fazer um cabeamento para levar o cabo, né, que vai levar o módulo fotovoltaico até o local da instalação do inversor. Isso falando de corrente contínua, tá, pessoal, na parte de CC. Então, nós temos que realizar a crimpagem, fazer um cabeamento para levar essa conexão dos módulos fotovoltaicos até o nosso inversor. E quando nós vamos fazer isso, ó, aqui um exemplo, vamos supor uma string. Nós pegamos uma string, vai sobrar um positivo e um negativo, sempre. Nós temos que fazer um cabeamento, tá, pessoal, para sair do telhado e ir até o nosso inversor. Então, para isso, nós temos que prensar aqui, crimpar um terminal do modelo MC4, para a gente levar essa extensão até a nossa string box e da nossa string box até o nosso inversor. Isso vale tanto para o positivo quanto para o negativo. Uma atenção redobrada que nós temos que ter aqui, pessoal, é que normalmente por convenção o condutor positivo é vermelho e o condutor negativo é preto. Se nós padronizarmos isso, sempre o fio vermelho vai ser macho, sempre o fio preto vai ser a fêmea, nós podemos errar somente nesse caso, tá, pessoal? Somente nesse caso aqui, ó. Perceba, pessoal, que nós temos que pegar o fio mais, olhem no desenho aqui, pegar o fio mais, e essa ponta, a outra ponta que nós queremos é que continue sendo o conector macho, o conector mais, tá? O conector positivo. Só que somente aqui, nessa parte, nós vamos ter que crimpar o conector fêmea no cabo vermelho para que ele encaixe aqui no conector macho e chegue aqui novamente com o conector positivo. Então, se nós pegarmos esse cabo e falar, eu vou conectar o macho sempre ao vermelho. Quando nós colocarmos o conector macho, se nós colocarmos o conector macho aqui, ele só vai encaixar na fêmea. Então aqui, ó, vocês percebem que o condutor negativo vai chegar aqui ele na real vai ser um menos, só que na verdade você vai olhar o cabeamento vermelho e você vai confundir pensando que é o mais, daí você vai trocar a inversão, você vai ter uma inversão de polaridade e isso pode danificar o seu inversor. Então lembra, pessoal, que sempre que você pegar o cabeamento aqui com o conector macho, você tem que pegar o outro cabo com o conector macho. Opa, desculpa aqui. Você sempre tem que pegar o cabeamento com o conector macho. Então, nesse caso, você crimpa no vermelho o conector fêmea e no preto o conector macho, somente para ter um encaixe aqui. Daí na outra ponta volta ao padrão, conector macho positivo, conector fêmea negativo, certo? Então você faz esse cabeamento. Como, pessoal, que nós vamos fazer o cabeamento? O conector MC4, ele tem o conector positivo e tem o conector negativo, tem o macho e a fêmea. A fêmea, pessoal, ela tem essa aparência aqui e ele tem esse terminal de metal. O conector fêmea, ele é mais fininho, esse terminal, e o conector macho tem essa aparência e tem um outro terminalzinho de metal. A diferença é, quando nós falamos da carcaça do conector, o macho conecta aqui na fêmea, o macho entra dentro da fêmea. Só que no terminal, aqui, é o contrário. A fêmea, que ela é mais fininha, é ela que vai entrar aqui dentro do conector macho, quando nós falamos do terminal, tá, pessoal? Então lembrando que esse conector mais fininho, a gente vai fazer o par com a fêmea, e o conector, que ele é mais grosso, a gente vai fazer o conector com o macho, tá? Nós vamos mostrar aqui na aula prática como fazer essa crimpagem, mas eu vou mostrar aqui para vocês como que é o procedimento para crimpar. Nós vamos pegar, pessoal, precisar de um alicate do modelo MC4. Esse é o alicate que, se nós pegarmos naquelas marcas mais tradicionais, Multicontact, tudo, ele vai custar em torno de 1.000, 1.500, um kit pode chegar até 5.000 reais. Ele tem uma boa qualidade, porém é um preço exorbitante para um alicate desse. Nós podemos pegar, pessoal, então, esses alicates aí desses sites chineses famosos ou comprar em alguns outros sites que vendem, algumas lojas, que são os paralelos, conectores paralelos. Ele tem uma qualidade menor, porém
ele também vai durar bastante tempo. Quando você estiver fazendo muitas e muitas instalações, você fala, olha, não consigo mais parar para comprar uma ferramenta, e ele também não vai estragar em uma instalação só. Nós utilizamos já por mais de 2 anos alguns modelos de alicate em instalações que nós realizamos, e eles duraram, entendeu? E acontece de quebrar e tal, mas tá lembrando que você pode perder também. Enfim, vocês vão precisar de um conector, de um alicate desse, tá, pessoal? E como que vai ser a crimpagem? Nós vamos decapar o fio, colocar o terminal aqui na ponta do fio, lembrando que esse terminal tem que estar em contato aqui com a parte condutora do nosso condutor, e nós vamos colocar ele aqui sobre isso. Aí nós vamos pegar o nosso alicate, pessoal. Aqui eu fiz um desenho, tentei, né, pelo menos fazer um desenho, mas vocês vão entender muito bem quando a gente for fazer na prática. Ele tem tipo uma cunha, onde nós vamos apoiar o nosso condutor aqui no alicate, ó, como vocês podem ver, e nós vamos realmente pegar o alicate e apertar esse condutor para que essa abinha aqui, ó, ela venha e feche e aperte o condutor e fique bem prensado, tá? Depois que a gente fizer esse procedimento, depois que a gente fizer esse procedimento, nós vamos introduzir a carcaça do conector, colocando ele sobre nossa terminal de metal, e sempre que vocês colocarem ele vai fazer um encaixe, ele vai realmente travar ali. Então, uma vez travado, pessoal, vocês não conseguem mais soltar isso. Se vocês soltarem, a trava vai vir junto, então muito provavelmente o conector vai ser estragado. Então, muita atenção na hora de crimpar, tá? Porque eles têm aí um valor de 10 a 20 reais o par, depende muito da marca que vocês vão usar. Usem marcas boas, tá, pessoal? E se você fizer errado essa crimpagem, você perdeu, né, realmente, tá? Então, depois que a gente fizer isso, nós vamos usar essas chaves, como vocês podem ver aqui, para realizar o aperto do nosso terminal. Então, nós vamos usar, eu vou mostrar na prática como que vocês usam, mas uma você usa para segurar e a outra você usa para rosquear e dar esse aperto, tá, pessoal? Essa chavinha também é específica, como eu falei para vocês lá nas ferramentas, nós precisamos delas tanto para quando nós conectamos os conectores, se nós quisermos soltar ele, nós precisamos dessa chavinha, e também para fazer a crimpagem desse terminal, tá? E depois que tiver feito a crimpagem, eles vão ter essa aparência, o conector fêmea e o conector macho já crimpado, tá, pessoal? Então, esse procedimento, eu coloquei aqui nos slides para você ver, que é exatamente o que eu tinha explicado sobre trocar o macho com a fêmea na hora de crimpar no telhado, só para vocês não terem dúvidas, ó. Aqui, ó, como vocês podem ver no desenho, ó, o condutor preto está com o macho e o conector fêmea está com a fêmea nesse par, tá? Somente nessa hora nós fazemos o oposto para não ter inversão de polaridade, e aqui na ponta nós conectamos o conector fêmea novamente no conector preto, aí sim nós seguimos o padrão, e aqui no condutor vermelho nós colocamos o condutor macho, tá bom? E aqui, pessoal, nas fotos vocês podem olhar um diagrama que eu fiz aqui para vocês de uma string box de corrente contínua, por exemplo. Esse é um exemplo de um diagrama. Então nós temos aqui, ó, condutor positivo e condutor negativo descendo do telhado. Eles vão vir aqui, conectar num borne positivo e negativo para nós distribuirmos eles ao longo dos nossos componentes. E aqui nós temos o cabeamento do terra, que vai descer e nós vamos distribuir aqui nos devidos lugares. O DPS, pessoal, ele sempre funciona, ele sempre é ligado em paralelo com nossa seccionadora, o nosso disjuntor, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos o positivo. Então, nós vamos pegar esse positivo e vamos ligar aqui. E esses terminais são os mesmos, ó, eles estão curto-circuitados, ó. E vamos ligar nesse positivo. Então, o positivo do DPS na entrada, no positivo da seccionadora. A seccionadora vai ter também uma saída positiva, onde nós vamos passar por aqui. E isso daqui vai ser ligado na saída, na entrada positiva do nosso inversor. Para a parte negativa é a mesma situação, tá, pessoal? E aqui nós vamos ligar o nosso condutor de terra, onde nós vamos também ligar no nosso barramento e ligar esse terra no nosso inversor e distribuir esse terra por todo o nosso circuito, tá? Isso aqui é o diagrama de conexões de uma string box CC. E nós temos também um diagrama de conexão de uma string box CA, que aqui nós temos o nosso DPS, específico de corrente contínua, lembrando, pessoal, que o nosso DPS na corrente contínua, o DPS da corrente contínua ele tem que ser específico para corrente contínua e específico para energia solar fotovoltaica. E aqui nós temos o nosso string box de corrente alternada, que daí ela vai ser específica para corrente alternada e também
aí é muito mais fácil você encontrar esse tipo de componente. Os DPS específicos de corrente contínua para sistema de energia solar fotovoltaica não é facilmente encontrado, eles são mais caros e muita gente negligencia isso e faz a instalação com qualquer equipamento. Primeiro que você pode colocar em risco a sua instalação, até riscos mais graves como os de incêndio, e também no caso que você precise do DPS, pode ser que ele não funcione e ele acaba deixando passar toda aquela sobretensão para os seus equipamentos e acaba danificando o seu inversor, tá? Então, pessoal, aqui ó, é os cabos que vêm os condutores que vêm da rede elétrica. Eu coloquei de branco e preto aqui, tá? Só para diferenciar, mas vocês podem usar somente uma cor, tá? Um cabeamento preto, por exemplo. Então, eles vêm, entram aqui no nosso disjuntor, do nosso disjuntor vai para o nosso DPS, o DPS é ligado no terra, e aqui ele sai e nós vamos para a rede elétrica e ligamos no nosso ponto de conexão da rede, tá? Esse é um diagrama simples de uma string box A, de somente uma string. Conforme as instalações vão aumentando, nós vamos tendo aí mais strings, mais fileiras, esses componentes vão aumentar, mas a lógica de ligação é essa, tá, pessoal? A gente sempre liga o DPS em paralelo com a nossa seccionadora ou em paralelo com o nosso disjuntor, se for um disjuntor seccionadora, tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida vocês podem deixar aqui no campo de dúvidas. E agora vamos partir para a parte prática. Vamos pegar tudo que eu ensinei aqui na teoria e vamos realmente fazer uma instalação, uma integração elétrica, uma integração mecânica para vocês realmente olharem o que é uma instalação feita, tá bom? Nos vemos daqui a pouco. Um forte abraço e até a próxima aula.